Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Tiago Souza, você está comigo na jornada de oração. Esse é o nosso conteúdo diário devocional. A partir das 6 da manhã, aqui no nosso canal do YouTube da ADVEC Guimarães, você encontra todos os dias um tempo devocional como esse vídeo aqui para direcionar o seu tempo com Deus. Eu peço a sua gentileza de se inscrever aqui no nosso canal, curta, comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas juntamente conosco. Essa semana nós temos falado todos os dias sobre a carta aos Efésios. A gente tem escolhido aqui alguns pontos importantes, específicos. Obviamente não dá para aprofundar-se muito, mas são sementes da palavra de Deus que têm sido lançadas no coração de cada um de nós. E hoje não será diferente, então nós estaremos falando sobre a armadura de Deus. Você precisa vestir a armadura de Deus, então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 14 a seguir. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 14. Olha o que diz a palavra do Senhor. Se você tiver aí uma caneta, prepare aí para fazer apontamentos. Diz assim: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto aqui nos mostra, através do apóstolo Paulo, nos seus escritos aqui para a igreja de Éfeso, que sobre a nossa vida devemos ter um revestimento, uma armadura, uma camada de proteção espiritual. Aqui ele está falando sobre a armadura de Deus, sobre a armadura espiritual que nós devemos, de forma inevitável, todos nós devemos nos revestir dessa armadura. E ele começa trazendo peça por peça, parte por parte, que deve ser coberta com algo específico. Ele começa dizendo então que os lombos devem ser cingidos com a verdade. A primeira peça da armadura que todo cristão, que todo servo de Deus precisa ter é verdade. Se essa não tem sido uma característica da sua vida cristã, você precisa reajustar a sua rota. Porque a verdade faz parte da proteção de Deus para a sua vida. É verdade que em muitas ocasiões parece, muita gente tende a achar que uma mentira acaba protegendo a sua vida de alguma situação específica, de uma punição, de alguma questão. Mas nós aprendemos pela palavra de Deus que o que verdadeiramente protege os nossos lombos é a verdade. Então, de forma inegociável, fale a verdade, use a verdade, pratique a verdade, seja revestido com a verdade. Depois ele vai dizer, vestida a couraça da justiça. Uma outra cobertura que nós devemos ter sobre os nossos ombros, uma couraça, um revestimento, é a justiça. Ninguém que verdadeiramente participa do reino de Deus deve ser um praticante da injustiça. Muito pelo contrário, nós devemos ter a justiça como marca, como característica da nossa vida com Deus, do nosso posicionamento, das nossas decisões e das nossas atitudes. Se a justiça não tem sido uma característica de cada um de nós, é sinal que nós precisamos reajustar também a rota da nossa vida. E aqui eu vou falar sobre algumas questões, sobre algumas características daqueles que são revestidos por Deus. A terceira dela, os pés têm que estar calçados com a preparação do evangelho da paz. Se a mensagem da sua vida, se aquilo que você leva, se aquilo que marca a sua chegada nos ambientes não é a paz, o evangelho da paz, isso significa que você precisa calçar os pés de algo novo em Deus. Porque quando o texto dizia os calçados os pés na preparação do evangelho da paz, ele está dizendo que onde os seus pés chegarem, onde você chegar, onde a sua presença for alcançada, é sinal que aquilo que você leva tem que ser evangelho da paz.
tem que ser a mensagem do evangelho da paz. Se aquilo que tem saído dos seus lábios nos ambientes que você frequenta não é o evangelho da paz, é sinal que alguma coisa está desajustada. Vamos seguir. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Existem dardos inflamados do maligno, como diz o próprio texto, que só serão combatidos através da fé. Existem setas, existem artimanhas do diabo, existem levantes do inimigo, do maligno, que só serão suportados pela fé. Tem questões na vida, tem situações na vida que talvez você não terá resposta, talvez você não terá argumento, talvez você não terá recursos naquele momento para satisfazer, mas a fé é o que vai manter a sua vida de pé. Alguém pode questionar a situação, a circunstância da sua vida, tentando menosprezar a sua fé, mas se você tem uma fé fundamentada no Senhor, pode acontecer o que for ao seu redor, você permanece de pé, porque você tem como escudo a fé. Depois ele segue, tomai também o capacete da salvação. E eu acho incrível essa aplicação do apóstolo Paulo, porque capacete é aquilo que protege a cabeça, é aquilo que protege a mente, o cérebro, é aquilo que protege a parte do corpo que comanda todo o corpo, o cérebro. E se aquilo que protege a nossa vida espiritual não for a salvação, se aquilo que mapeia, se aquilo que coordena, se aquilo que gere, aquilo que organiza o restante do nosso corpo, o restante do nosso ser, não for a salvação, nós estamos caminhando na direção errada. O texto aqui está dizendo que nós também devemos tomar o capacete da salvação. Todas as suas atitudes devem ser voltadas para a salvação. Todas as suas decisões devem ser pautadas pelo capacete da salvação. Aquilo que você pensa, aquilo que você olha, aquilo que você ouve, aquilo que você fala, tem que ser direcionado, dirigido por alguém que verdadeiramente é salvo. E aí ele vai continuar. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A nossa ferramenta de defesa e ataque, que é uma espada, é a palavra de Deus. Você precisa estar preparado na palavra, capacitado na palavra, estudante da palavra, um examinador da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai te dar os recursos necessários para que você possa vencer as batalhas da vida. Palavra de Deus. Para finalizar o versículo 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo encerra essa sessão com oração e vigilância, que são duas peças fundamentais na vida espiritual de todo cristão. Oração e vigilância. Um não anula o outro, Eles não são contraditórios entre si, pelo contrário, eles são complementares. A oração anda de mãos dadas com a vigilância e a vigilância anda de mãos dadas com a oração. Alguém pode vigiar muito e orar pouco, e alguém pode orar muito e vigiar pouco. Mas é impossível que alguém que ora e vigie ande afastado, ande longe do Senhor. Então que essas características, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 características que eu dei para vocês aqui hoje, possam fazer parte da sua vida. E agora nós vamos orar e que nessa oração você possa pedir ao Senhor que venha fortalecer a área da sua vida, onde você está talvez em desequilíbrio, em fragilidade, que o Senhor possa revestir a sua vida dessas 8 proteções, que você possa revestir-se dessas proteções e viver um novo tempo sobre a sua história. Vamos orar? Se você pode aí onde você estiver, feche seus olhos, medite na palavra, medite nessa oração junto comigo e vamos falar com o nosso Deus. Pai, nessa manhã de oração, nessa manhã de devocional, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, sendo expostos, Senhor, à Tua Sagrada Escritura, sendo expostos à Tua vontade sobre a nossa vida. Senhor Jesus, e nós aprendemos nesse dia 8 características, Senhor, de proteção, 8 características, Senhor, que nos guardam das astutas ciladas do diabo. São 8 ferramentas, são 8 proteções do Espírito que vêm guardar a nossa vida. E a verdade, Senhor, é que em alguma área dessas 8, ou até mais de uma, nós temos falhado, nós temos negligenciado a Tua palavra, nós temos nos distanciado da Tua vontade. Então eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a identificar quais as áreas que nós temos sido vulneráveis.
se é na verdade, se é na justiça, se é na palavra, no evangelho da paz, se é, Senhor, na fé, se é, ó Deus, na salvação, no capacete da salvação, se é na espada do Espírito, se é na oração, se é na vigilância, qualquer uma das áreas, Senhor, que nós temos sido negligentes, vulneráveis, que nós temos sido presa e alvo fácil para o diabo, que o Senhor possa despertar o nosso coração para buscar no Senhor o revestimento do Espírito, o revestimento das armaduras de Deus, e que através disso, Senhor, possamos estar preparados para essa peleja, para essa batalha no campo espiritual. E através disso, o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Eu te louvo, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão junto comigo nessa jornada de oração. Louvado e adorado seja o Teu nome. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que tempo maravilhoso, que você possa revestir-se das armaduras de Deus, que você possa se proteger diante da peleja, no mundo espiritual. Amanhã a gente vai estar aqui mais uma vez com mais um tempo devocional. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique em paz.